Aqui é mostrado as regiões de estabilidade do sistema contínuo, ou seja, todos os autovalores da matriz A têm que estar no semiplano esquerdo do plano complexo S para o sistema ser estável. No plano Z, quando a gente discretiza através do operador deslocamento, todos os autovalores têm que ficar dentro de um círculo de raio unitário. Já quando a gente discretiza em delta, esses autovalores da matriz A delta ficam dentro de um círculo com origem em menos 1 sobre delta e com raio 1 sobre delta. Então, à medida que a gente diminui o delta, ou seja, à medida que a gente aumenta a frequência de discretização, esse círculo vai aumentando. Quando delta tender a zero, esse círculo vai conter todo o semiplano esquerdo. Ou seja, nós vamos ter uma imagem perfeita do sistema contínuo. Um dos problemas quando a gente discretiza em Z é à medida que a gente aumenta a frequência de amostragem, os autovalores ou os polos da função de transferência tendem a ir em direção ao ponto Z igual a 1. Então, com uma frequência de amostragem muito alta aqui, se a gente tiver algum problema de precisão numérica no processador de ponto fixo, qualquer variação dos polos numa frequência de amostragem muito elevada vai distorcer a resposta do nosso sistema. O que não ocorre quando a gente utiliza a transformada delta, ou operador delta, porque o círculo também vai aumentando e a gente sempre vai ter uma distância relativa entre a margem do círculo limite e a posição dos autovalores. Bom, então, utilizando uma discretização aqui do sistema mostrado anteriormente, com um período de amostragem de 0,01, utilizando o deslocamento e o operador delta, onde o t é igual ao delta. E a gente truncou os coeficientes dos dois sistemas com 3 dígitos após a vírgula para visualizar a vantagem da transformada delta. Só que as simulações foram feitas no MATLAB. No MATLAB, os cálculos são feitos em ponto flutuante. Mas os coeficientes foram truncados. A escrita dos coeficientes foram truncadas com 3 dígitos após a vírgula. Bom, então aqui vocês podem ver em azul. Em azul é a resposta do sistema contínuo. Em verde é a resposta do sistema com operador de deslocamento. E a gente pode ver que mesmo com uma truncagem de 3 dígitos após a vírgula, o sistema em delta continuou próximo ao sistema contínuo e o sistema discretizado com operador de deslocamento já teve uma distorção da resposta. Bom, agora então, fazendo a abordagem no domínio da frequência, ou seja, agora a gente vai definir o conceito propriamente dito de transformada delta. Comumente a gente representa em muitos sistemas de controle, a gente modela o sistema em função da transferência, né, no domínio S, e utiliza vários livros, tem um hábito de utilizar apenas o conceito de transformada Z para discretizar sistemas contínuos, onde a gente tem aqui as duas formas da transformada Z, que são as duas formas que a gente pode discretizar uma sequência discreta e passar para o domínio da frequência Z, frequência discreta. Bom, então a gente aplica uma transformada Z ao sistema GDS, obtendo a GDZ, e para a implementação digital a gente pode fazer o produto cruzado e obter. A gente faz o produto cruzado, aplica a transformada Z inversa e obtém a equação a diferenças para a implementação do nosso controlador discreto. Bom, então eu vou definir agora a transformada delta. Ela vem justamente, como a transformada delta, ela vem para ter uma imagem do sistema contínuo, a gente define a transformada delta a partir da transformada de Laplace. O que a gente faz? O tempo contínuo a gente substitui por um k delta e o diferencial tempo aqui a gente substitui por um delta. Então aqui a gente tem a transformada de Laplace discreta.
Agora, fazendo uma pequena aproximação aqui, onde exponencial ds delta é igual a 1 mais gama delta, como a gente estivesse truncando a exponencial, sendo que à medida que delta diminui, vai para zero, essa igualdade aqui é satisfeita. Então, utilizando essa igualdade, a gente tem a transformada delta de uma sequência discreta, que é dado por essa equação. Bom, do mesmo modo que a gente tinha aquela relação Q igual a 1 mais delta minúsculo vezes delta maiúsculo, no domínio da frequência a gente tem uma relação idêntica à igualdade que a gente tinha no domínio em espaço de estados. Então, tendo uma função GDS, a gente aplica a transformada Z para obter a função GDZ, e utilizando essa igualdade aqui, ó, substituindo Z por 1 mais gama delta, 1 mais delta minúsculo. Não, aqui é... desculpe. Agora aqui não é mais delta. Agora aqui é... justamente para não misturar as nomenclaturas, né? O delta a gente utiliza em domínio de tempo discreto. E o gama a gente utiliza no domínio da frequência discreta, para não misturar o delta com a transformada delta. Então, utilizando essa relação aqui, substituindo a GDZ, a gente obtém a função G de gama, que é a função GDS depois da aplicação da transformada delta. Então, quando a gente aplica a transformada delta, a gente passa para o domínio gama aqui, ó. Então, depois que a gente obtém a G de gama, a gente quer obter as equações adferenças para implementar no nosso controlador, para implementar no nosso microprocessador. Então, a gente faz a mesma coisa. Faz o produto cruzado, aplica a transformada delta inversa em todos os produtos, onde a gama na menos n se transforma num delta na menos n. Então, a gente passa para o domínio gama, ou seja, da frequência discreta, gama, para o domínio de tempo discreto. Então, a gente obtém as nossas equações adferenças aqui, ó. Essas equações adferenças, elas são implementadas através de diversas estruturas de filtros. Aqui, para um sistema de segunda ordem, a gente pode utilizar a estrutura de forma direta 2 transposta, onde o operador delta inverso é implementado através do desenho acima. Bom, então agora, para fazer um novo exemplo numérico da implementação da transformada delta, eu parto de uma função GDS, utilizo a transformada Z e a transformada delta, com um período de amostragem de 0,005 segundos. E delta é igual ao período de amostragem. A gente pode ver aqui que os coeficientes da G de gama são bem próximos aos coeficientes da GDS. Justamente porque a transformada delta ela aproxima o modelo discreto do modelo contínuo. E aqui está um novo resultado. Do mesmo jeito, a transformada Z, salientando também que aqui também foi feita uma truncagem com 3 dígitos após a vírgula, na simulação, na transformada Z e na transformada delta, e a transformada Z também houve uma distorção na resposta a um degrau unitário. E a transformada delta continuou seguindo ao modelo contínuo, ao modelo em tempo contínuo. Bom, então agora para mostrar uma implementação da transformada delta, eu utilizei ela para fazer uma comparação da implementação do controlador RMHAC com transformada Z e com transformada delta, e fiz uma comparação entre as duas. Bom, controlador RMHAC, controlador adaptativo robusto por modelo de referência, é uma técnica de controle aplicada a rastreamento de trajetórias, por exemplo, senoidais, por exemplo. É utilizado em plantas que apresentam dinâmicas não modeladas e também variações paramétricas. Só que uma desvantagem, eu coloquei em vermelho aqui, ela apresenta um número maior de equações em relação a controladores de ganho fixo, PID e LQR,
por exemplo. Então, essa é uma técnica de controle, ela é mais, digamos assim, ela apresenta um número maior de equações, e se a gente for implementar ela num processador de ponto fixo, a gente pode ter mais dificuldade pelo número elevado de equações. Então, provavelmente, os erros gerados por arredondamento e truncagem numérica vão se propagar nessa implementação. Então, aqui partindo de uma planta com dinâmicas não modeladas multiplicativas e aditivas, nesse controlador a gente busca achar um modelo reduzido da planta completa, né, para facilitar o nosso trabalho no controle, no projeto de controle, e a gente escolhe um modelo de referência WM aqui. No caso, o modelo de referência tem um grau relativo igual ao grau relativo da parte modelada da planta. Então, aqui é apresentado o controlador RMHAC em tempo contínuo, utilizando um algoritmo do tipo gradiente. Aqui é apresentado o mesmo controlador RMHAC, só que implementado através da transformada Z, através da técnica de discretização da transformada Z. E o controlador RMHAC no domínio gama, ou seja, após a aplicação da transformada delta. Todas as funções de transferências no domínio de gama aqui. Bom, então, inicialmente foi feita uma simulação aqui de uma UPS típica com um filtro LC e uma carga que a gente escolheu como um LR. Só que no modelo a gente negligenciou a indutância LX e considerou apenas que a carga é formada pela resistência R. É um modelo de segunda ordem, com as respectivas frequências naturais e o coeficiente de amortecimento, onde os parâmetros nominais usados para o projeto controlador está na tabela à esquerda, e os parâmetros simulados com a dinâmica não modelada introduzida por LX e também com variações paramétricas nos elementos do circuito.